A paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, já no finalzinho desse verso 10, diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Queridos irmãos, o cristão não pode ser preguiçoso. Não se pode adquirir vitórias sem luta. Você não pode adquirir vitórias sem luta. Vamos ver o que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 4, que diz o seguinte: "A alma do preguiçoso ele deseja, mas coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes se farta." O cristão, amados irmãos, ele não pode ser covarde, ser mentiroso, preguiçoso. Ele tem que ser uma pessoa firme nos princípios que Deus deseja. No livro, vamos ver também aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 22, que diz o seguinte: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor." Veja só. A pessoa que vive com mentira, ele está sendo abominável a Deus. Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Mas os que agem de forma correta são o seu deleite. Vamos ver também aqui no livro de João, capítulo 8, verso 44, que diz: "Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." Vamos ver mais um texto bíblico que está no livro de Apocalipse 21, verso 8, que diz: "Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte." Vocês estão vendo aí, amados irmãos, o que a própria palavra de Deus nos diz. O cristão, ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que ir para a luta.
ele não pode ser mentiroso, ficar mentindo, colocando desculpas, porque quando ele faz isso, ele está demonstrando que ele é filho do diabo. Queridos irmãos, não dá para fazer parte do reino dos céus sentado numa cadeira. Nós temos que ir para a luta, para as batalhas. A vitória, a vida eterna são para os guerreiros corajosos, os guerreiros destemidos, que enfrentam as dificuldades da vida, as batalhas e as provações. Não adianta você ficar sentado em uma cadeira. Enfrente as lutas, enfrente as batalhas. Seja firme, seja corajoso. Fale a verdade. Seja destemido. Lembre-se, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O reino dos céus será alcançado por aqueles que enfrentam as lutas, as batalhas, as provações e até a morte. Assim fizeram muitos servos de Deus, muitos profetas que são relatados na palavra de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente, e seja firme, corajoso, destemido, vá para a luta. Que Deus te abençoe grandemente.